O Moto G8 Play tinha tudo para ser um bom celular de entrada, mas acabou sendo boicotado pelo chip Helio P70M e por ter apenas 2 GB de RAM. Parece que a Motorola aprendeu a lição e trouxe o G9 Play com hardware da Qualcomm e o dobro de memória. Será que agora temos um bom celular básico da marca? Vamos conferir tudo que o G9 Play tem a oferecer e se ele é uma melhor opção do que os celulares baratos de Samsung, LG e Xiaomi. A Motorola vem esticando o seu basicão a cada geração e temos um celular maior e mais pesado. Seu acabamento em plástico é simples, porém não apresenta falhas. As bordas curvas ajudam na ergonomia, mas ainda assim vem uma capinha de brinde na caixa. O G9 Play chegou ao Brasil em 3 opções de cores. Além dessa rosa quartzo, há os tons azul safira e verde turquesa. O acabamento é espelhado, o que ajuda a acumular marcas de dedo e também pode riscar com facilidade. As câmeras agora ficam agrupadas em um pequeno quadrado no centro, logo acima do leitor de digitais. A frente do aparelho não mudou desde a última geração. Ainda temos entalhe em formato de gota no topo e bordas mais grossas que outros da categoria. Pelo menos o G9 Play não veio capado e agora tem Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5. Só não espere por NFC, já que a tecnologia ficou para o G9 Plus. A tela aumentou para 6,5 polegadas, mantendo a resolução HD+. O painel IPS LCD adotado pela Motorola entrega boa imagem e brilho satisfatório. Você conseguirá usar o G9 Play fora de casa em dias ensolarados sem passar raiva. Só não espere por HDR para vídeos no YouTube. O que mais surpreende é o nível de contraste, sendo superior aos rivais com tela LCD. Isso contribui para um preto mais profundo e um ângulo de visão amplo. A calibração das cores é que poderia ser um pouco melhor. Por padrão, temos um branco muito azulado e mesmo que você altere para o perfil natural nas configurações de tela, ainda sofrerá com cores muito frias. A qualidade sonora do G9 Play é decente, não há som estéreo, mas o seu único alto-falante reproduz som mais claro e potente do que rivais da Samsung, por exemplo. A ausência de grave e o excesso de agudos torna o básico da Motorola um celular ruim para ouvir música, mas serve bem para assistir vídeos. His exploits are legendary. Ele vem com um fone de ouvido simples na embalagem, que ajuda a suprir as limitações do alto-falante. A Motorola sempre teve a mania de requentar hardware antigo para seus celulares de entrada, mas dessa vez foi diferente com o Moto G9 Play e temos o Snapdragon 662 que foi lançado agora em 2020. A melhor parte é ter 4 GB de RAM, o que mostrou ser essencial para ter uma boa experiência com o Android pouco modificado em modelos mais avançados da marca. E como isso resulta na prática? Bom, temos que admitir que poderia ser melhor. O G9 Play foi mais rápido que seu antecessor em nosso teste de multitarefas, onde o aumento de RAM faz diferença, mas ainda assim ficou abaixo de outros modelos com menos memória. Isso prova que o Android da Motorola está cada vez mais pesado, por mais simples que seja. Em benchmarks temos pontuações altas, bem acima de outros na mesma faixa de preço. O Snapdragon 662 tem fôlego para entregar uma boa experiência. Ele só precisa de um software melhor otimizado para isso. Será que a GPU Adreno 610 é boa de jogo? Depende. Se você é um jogador casual, então não terá do que reclamar. Agora, se busca um celular para jogar Call of Duty a 60 FPS ou PUBG na qualidade alta, será melhor esquecer o G9 Play. O lado bom do celular ter crescido está no aumento de bateria, agora com 5.000 mAh. Mas por incrível que pareça, o rendimento caiu. O G9 Play consegue passar o dia todo longe de tomadas e entregará autonomia suficiente para a maioria. O carregador Turbo Power de 18 watts já não impressiona mais a essa altura e demora quase 2 horas e meia para fazer a bateria do G9 Play ir de 0 a 100%. Só a nível de comparação, o Galaxy A21s tem o mesmo tamanho de bateria e carregador mais fraco com 15 watts. E mesmo assim, passa menos tempo na tomada. Se você fizer uma carga rápida de 15 minutos no básico da Motorola, terá 15% da bateria recuperada.
Não há muito o que falar sobre o software do Moto G9 Play. Ele vem com o Android 10 e a interface limpa da Motorola, com o aplicativo Moto para a configuração dos gestos e pequenos detalhes da interface, como ícones e cores. É possível ativar um recurso similar ao Ambient Display da linha OnePlus, onde o celular ativa a tela para exibir horas e notificações quando você toca no celular sem precisar desbloqueá-lo. Há também a opção de deixar a tela sempre ligada enquanto você olha para ela. O problema é que o sensor de proximidade do G9 Play não é dos mais sensíveis e estes recursos nem sempre funcionam como deveriam. Já o sensor de digitais na traseira funciona muito bem e é até mais rápido do que intermediários com leitor de digitais integrado à tela. O maior ponto negativo da Motorola na parte de software é o suporte a atualizações do Android. O Moto G8 Play foi lançado há 1 ano e ainda está preso no Android Pie. Então não espere ver a versão 11 tão cedo neste modelo aqui. O G9 Play continua com 3 câmeras na traseira. A Motorola decidiu cortar a Ultra Wide para incorporar uma dedicada para macro. Seria melhor ter eliminado a de desfoque de fundos, já que normalmente só usamos tal recurso com pessoas e não é preciso ter um sensor dedicado para o efeito retrato. O básico da Motorola tem câmera condizente com sua faixa de preço. É possível conseguir boas fotos em locais abertos e mesmo em situações com iluminação mais precária, ainda temos fotos com menos ruídos do que modelos simples de outras marcas. Há um modo noturno, que a Motorola chama de Night Vision, e antes ficava restrito só aos modelos mais caros da marca. Ele prolonga a exposição para termos fotos mais claras em troca de mais ruídos. A nitidez caiu um pouco, mas no geral entrega resultados melhores do que temos nos rivais que sofrem bastante em cenários com pouca luz. E temos a grande novidade, a câmera macro. Com a sua resolução baixa e a falta de foco automático, não espere por imagens nítidas e ricas em detalhes. É bom tirar várias fotos de ângulos e distâncias diferentes para escolher a melhor. E por último, a câmera de profundidade. Ela funciona bem com objetos e animais, apresentando um recorte bem feito e com poucas falhas. O problema é que durante o processamento o HDR é sacrificado e você terá fotos mais escuras, especialmente se houver alguma fonte de luz no fundo. A câmera frontal é simples e bastante limitada para selfies. Você conseguirá boas fotos de dia e em locais abertos, mas basta ir para um local com luz mais amena para notar um nível acentuado de ruídos. À noite a qualidade cai bastante, com a nitidez sendo sacrificada. O modo retrato também sofre com a falta de HDR e terá selfies bastante escuras em cenários com luz forte de fundo. O G9 Play grava vídeos apenas em Full HD, porém tem modo 60 fps. Diferente de outros que testamos, o básico da Motorola não sofre com foco mais lerdo quando você filma com fluidez superior. Porém, ele desativa a estabilização eletrônica e você terá vídeos mais tremidos. A qualidade das filmagens é decente, nada de especial como vimos nas fotos. A macro fica limitada apenas à resolução HD. Já a captura de áudio é boa no geral, com som estéreo com poucos ruídos de vento. O Moto G9 Play está longe de ser um celular ruim, mas há opções mais interessantes no mercado. O Galaxy A21s tem melhor desempenho, a bateria dura mais e suas câmeras são muito melhores. O K51s da LG também é mais rápido no uso com vários aplicativos e registra melhores fotos. Ele só fica devendo em bateria e no desempenho bruto. E Xiaomi? Bem, o Redmi 9 não supera o G9 Play em desempenho, exceto se para você benchmarks forem mais importantes. A sua bateria dura menos e ainda demora mais para recarregar. No entanto, as câmeras do modelo chinês são um pouco melhores. O G9 Play evoluiu comparado ao antecessor, mas foi uma evolução modesta. Ele ficou um pouco mais rápido e perdeu autonomia de bateria. A câmera principal agora registra melhores fotos e há modo noturno, mas ficamos sem a câmera Ultra Wide. O novo básico da Motorola chegou ao Brasil por R$ 1.600. É um valor bastante salgado pelo que ele oferece. Vale a pena comprar? Só quando estiver por volta dos R$1.000. Acima disso, há opções melhores como o Galaxy A21s da Samsung que citamos. E para acompanhar as melhores ofertas das principais lojas online no mercado, é só clicar nos links aí abaixo. É só escolher e economizar.
Também queremos saber a sua opinião sobre o Moto G9 Play. Comenta aí no espaço dedicado o que você achou do novo modelo básico da linha Moto G. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço e até lá!